Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, Doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. O tema de hoje é testes respiratórios e intolerância a carboidratos. E para dar início, eu vou apresentar o position paper da ESPGHAN sobre o uso de testes respiratórios em gastroenterologia pediátrica. Então, foi um documento publicado bem recentemente, agora em julho de 2021, no JPGN. Então, qual foi o propósito desse documento, né? A visão geral. Então, teve o objetivo de fornecer uma orientação especializada e considerações práticas em relação às indicações, utilidade e segurança dos testes respiratórios. Eles utilizaram, então, 9 questões clínicas, que, para o propósito dessa apresentação, eu vou apresentar como 9 tópicos. E foi, então, uma revisão sistemática de literatura realizada de 1983 a 2020, das principais bases de dados que nós conhecemos, gerando recomendações que foram discutidas e finalizadas em reunião de consenso, com um total de 22 recomendações realizadas pelo sistema GRADE. Em que contexto que foi importante discutir o uso desses testes respiratórios? Então, os testes respiratórios, eles são amplamente disponíveis na América do Norte e na Europa, apesar de menos disponíveis na América Latina. E quais são as grandes vantagens desses testes? Eles são não invasivos, eles têm um custo relativamente baixo e eles também têm relativa fácil execução. Os pontos problemáticos em relação a esses testes residem na falta de padronização quanto à indicação dos testes, a metodologia de realização e a interpretação dos seus resultados, mas eles têm se tornado cada vez mais populares e disponíveis no nosso país. Então, quando nós utilizamos testes respiratórios, na má absorção de carboidratos, os testes de hidrogênio são usados em combinação com a avaliação de sintomas. E aí fica muito claro que devem ser utilizados os questionários de sintomas, que devem ser padronizados e validados para os utilizados em combinação com esses testes. E para diagnosticar o supercrescimento bacteriano de intestino delgado, utiliza-se o teste respiratório de hidrogênio e ou de metano, e esse documento vem a recomendar que seja utilizada a combinação da análise desses gases. Finalmente, o teste respiratório da ureia, marcada com carbono 13, é utilizado para avaliação dos tratamentos de erradicação do H. pylori e também em estudos epidemiológicos. E existe algum papel dos testes respiratórios na avaliação do tempo de trânsito orocecal. Então, a primeira coisa que esse documento nos traz é um diagrama esquemático que mostra os princípios dos testes respiratórios. E o que a gente vê na figura apresentada no documento é que os testes respiratórios, eles têm nome e sobrenome. Então, eles têm um substrato específico, que pode ser a glicose, a lactose, a lactulose, a frutose ou outros, que devem ser ingeridos, e a partir da ingestão, esses carboidratos, no caso dos exemplos, eles podem, então, sofrer fermentação no intestino delgado, no caso do supercrescimento bacteriano, ou no intestino grosso, no caso da má absorção de carboidratos, levando à eliminação de metano ou de hidrogênio, que é detectado no ar esperado pelo equipamento.
Ainda o documento traz para a gente um exemplo do que seria um teste respiratório de hidrogênio negativo. O que nós vemos na figura seria, então, que parte-se de uma linha de base relativamente baixa da expiração de hidrogênio no ar expirado, e então tem-se uma elevação pequena, insignificante, da quantidade de hidrogênio expirado ao longo do teste. Além disso, não se observa a presença de sintomas. Já num teste positivo do hidrogênio, o que a gente observa é uma mudança significativa da linha de base, combinada com a presença de sintomas durante o período do teste respiratório. Então, partindo para os nove questões clínicas ou 9 tópicos deste documento, começando pela metodologia dos testes respiratórios e de hidrogênio e de metano, as recomendações são de que antibióticos, probióticos e laxativos sejam interrompidos pelo menos 4 semanas antes da realização do teste respiratório, que não deve-se realizar exercícios ou fumar antes ou durante a realização do teste, que crianças maiores de 6 meses devam realizar um tempo de jejum maior do que 12 horas e bebês menores de 6, um jejum maior do que 6 horas. As crianças devem evitar alimentos fermentáveis no dia anterior ao teste, portanto, temos que dar recomendações relacionadas a isso, e que devem ser realizadas medições tanto de hidrogênio quanto de metano num teste para melhorar a precisão desse teste respiratório. Vale notar que no documento especificamente há, na verdade, um desenvolvimento sobre cada uma dessas recomendações. Por exemplo, em relação ao uso dos medicamentos, eles reconhecem situações excepcionais em que o tempo de interrupção do medicamento poderia ser menor do que esse preconizado. Também há uma flexibilidade em relação ao tempo de jejum, discutindo-se 8 a 12 horas ou 4 a 6 horas, mas as recomendações oficiais são essas que eu mencionei antes. Em relação à interpretação dos testes respiratórios de hidrogênio e de metano, então, em relação ao hidrogênio especificamente, considera-se que um aumento maior ou igual a 20 partes por milhão em relação à linha de base do hidrogênio no ar expirado, ele deve ser considerado positivo para os testes de frutose e lactose, lembrando que em combinação a presença de sintomas. Já em relação ao supercrescimento bacteriano de Delgado, até que a gente tenha mais dados disponíveis, ainda se utiliza esse ponto de corte de 20 partes por milhão da linha de base, mas esse aumento deve acontecer em até 90 minutos do teste. E, além disso, recomenda-se que, na ausência de um distúrbio de desmotilidade, deve-se considerar que, se houver um nível basal maior ou igual a 20, o teste deve ser interrompido e um novo teste programado. Essa recomendação talvez seja um pouco controversa, porque os fabricantes de alguns equipamentos, eles recomendam uma linha de base que seja, na verdade, menor do que essa, de 10 partes por milhão. Ainda dentro desse tópico da interpretação dos testes respiratórios de hidrogênio por metano, existe uma recomendação de que os 2 picos de teste respiratório, eles não são necessários para o diagnóstico do supercrescimento bacteriano. E da onde que vem essa recomendação especificamente? Porque antes, quando discutia-se o supercrescimento bacteriano, falava-se desses 2 picos, referindo-se ao fato de que, quando há fermentação de carboidrato no intestino delgado, isso gera um pico precoce, e que haveria, então, um segundo pico, referente ao pico colônico, quando o açúcar atinge o intestino grosso. E hoje, o que aceita-se é que basta-se o aumento acima daquela linha de base preconizada de 20 partes por milhão
desde que ele aconteça antes dos 90 minutos, como sugestivo do supercrescimento bacteriano, sem a necessidade dos dois picos. Já quando a gente fala de teste de metano, até que mais dados sejam disponíveis, um aumento da linha de base maior do que 10 partes por milhão, portanto, metade do que a gente fala para o hidrogênio, já permite que se considere um teste positivo. E a recomendação que potencialmente é a mais controversa seria em relação à dose do substrato para os testes respiratórios. Então, o que esse documento recomenda é uma dose de ataque de 1 grama por quilo até um máximo de 50 gramas quando se fala dos substratos de lactose e glicose. E para fazer um contraponto com essa dose recomendada, então eu trago as informações do consenso norte-americano sobre os testes respiratórios de hidrogênio e metano em transtornos gastrointestinais. Esse foi publicado no American Journal of Gastroenterology, então é um consenso de adultos de 2017, e nessa recomendação de adultos, o que os autores acordaram foi que a dose correta recomendada de lactose seria de 25 gramas. Então, contradizendo aquilo que os autores europeus recomendaram como uma dose para criança. A dose recomendada de adulto dos norte-americanos é metade do que os europeus recomendaram em relação à lactose. Mudando, então, e seguindo para a intolerância à lactose, há uma recomendação bastante interessante de que não se deve utilizar o teste respiratório para avaliar a intolerância à lactose quando está se realizando a investigação diagnóstica de uma doença com distúrbio gastrointestinal funcional relacionado à dor abdominal. Em outras palavras, quando suspeita-se de FIGID, a gente não deve realizar a avaliação de intolerância à lactose. A outra recomendação seria para aquelas crianças em que nós acreditamos que têm, de fato, intolerância à lactose. Para essas crianças, a menos que a criança seja incapaz de participar, de colaborar com o teste respiratório, não devem ser utilizados rotineiramente o teste genético, atividade da lactose na biópsia intestinal, o teste de tolerância à lactose, aquele com glicemia, ou o teste da gastrulose. Em relação ao teste genético especificamente, chama-se a atenção que mais do que 50% das crianças, das pessoas suscetíveis, elas não apresentam quaisquer sintomas de intolerância à lactose. Já na má absorção da frutose, ou a dita intolerância à frutose, vem uma recomendação que é parecida com aquela da intolerância à lactose, de que não deve ser utilizado o teste respiratório para avaliar intolerância à frutose quando investigamos crianças com distúrbios gastrointestinais funcionais relacionados à dor abdominal. Vale notar que é importante diferenciar a má absorção da frutose da intolerância hereditária à frutose. Essa, né, é um distúrbio do metabolismo da frutose que acomete diversos órgãos e sistemas e que, na verdade, constitui uma contraindicação ao teste de intolerância à frutose. Ainda dentro do tema da má absorção de carboidratos, recomenda-se que o diagnóstico da deficiência congênita de sacarase ou maltase seja realizado com testes genéticos após o aparecimento de uma síndrome de má absorção, quando uma criança é exposta pela primeira vez a sacarose ou amido da dieta. Essa é uma recomendação bastante interessante, bastante quente nesse momento, em que há uma relativa pressão da indústria para que se faça diagnóstico de intolerâncias parciais e para que se utilize enzimas potencialmente em dores que parecem dores funcionais. Finalmente, em relação a testes com sorbitol, manitol e xilose,
Vale notar que eles não são úteis para diferenciar entre as causas de danos intestinais que podem levar a uma absorção de carboidratos. Então, são testes, sim, que podem ser indicativos da má absorção de carboidratos, mas como eles não diferenciam entre as causas que podem levar a essa má absorção, eles acabam tendo uma utilidade clínica muito limitada. Em relação ao supercrescimento bacteriano, o que está recomendado é o teste respiratório de hidrogênio com glicose ou o teste respiratório da lactulose, e aí o da lactulose seria de hidrogênio e metano, para fazer o diagnóstico do supercrescimento bacteriano. Já para a estimativa do tempo de trânsito orocecal, a recomendação é não utilizar testes respiratórios com esse fim em pediatria. Em relação aos testes respiratórios de ureia marcada com carbono 13 para infecção por H. pylori, não está recomendada a aplicação para o diagnóstico da infecção por H. pylori, mas somente para controlar o sucesso da erradicação. E nesse caso, está recomendado que seja realizado 4 a 6 semanas após o uso de antibióticos e pelo menos 2 semanas após interromper o uso de inibidor de bomba protônica. E o 9º tema seriam outras indicações. Então, não está recomendado o uso de testes respiratórios de hidrogênio expirado, nem para realizar o diagnóstico, nem para o acompanhamento da doença celíaca. E uma recomendação que é bastante interessante e que eu, sinceramente, desconhecia, é de que está recomendado o uso de testes respiratórios do triglicerídeo marcado com carbono 13 para o diagnóstico e monitoramento da insuficiência pancreática exócrina. O último ponto é que esse documento, esse guideline da ESPGHAN, ele traz uma tabela que é de muita utilidade clínica, que resume o nome e sobrenome do teste respiratório, a dose de substrato que está recomendada, as indicações desse teste especificamente, as contraindicações absolutas e a recomendação do grupo de gastroenterologia da ESPGHAN em relação a esse teste. É uma tabela extensa, mas que, como a gente vê, resume de uma forma muito prática essa abordagem no uso dos testes respiratórios. E está disponível de forma gratuita no site do JPGN ou no site da ESPGHAN. Os pontos de aprendizado, os pontos chaves desse documento, são de que, apesar das muitas indicações dos testes respiratórios, os resultados podem ser falso positivos ou falso negativos, e que isso deve ser considerado com cuidado. Sobretudo, a interpretação dos testes respiratórios para a absorção de carboidratos tem que sempre incluir uma avaliação de sintomas de tolerância ou de intolerância. E era isso que eu tinha para apresentar sobre esse position paper da ESPGHAN, sobre o uso de testes respiratórios em gastroenterologia pediátrica. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!